eu vou ter que trazer vocês outro dia, porque assunto tem e a hora já não dá mais. Mas vamos para a gente ir finalizando aqui, eu vou só dar uma pincelada aqui em alguns assuntos que eu acho interessante. Como ele impactou na sua dinâmica familiar? A gente teve que mudar tudo, Júnior. Na verdade... Não é se reescrever, mas assim, tivemos que nos adaptar a ele. Tipo, questão mesmo de hora de dormir, principalmente de comer, o que comer. E uma coisa que me chama a atenção dele, principalmente da hora de comer, que teve uma vez nós estávamos no hotel, né? Ela estava numa agenda, nós estávamos no hotel. A gente ficou hospedado no hotel, ficou muito interessante esse dia. Aí, nós temos café da manhã, vamos tomar café, para mais tarde para ter o evento e à noite o culto. Na mesa tinha de tudo que você imaginar. Café da manhã de hotel? Sei. Ai, que maravilha. Eu amo. Tinha de tudo que você poder imaginar. Ele ficou no... Pão, bolo com calabresa. No hotel nunca não cheguei a me hospedar, não. Mas eu já trabalhei e tive a oportunidade. Não, isso aí, mas ele pegou aqueles bolos. Ele pegou um bolo de ovos. Bolo recheado. Não foi não, bolo não recheado. Foi. Aquele bolo foi comum, torta, foi bolo comum. De ovos com fatias de calabresa. Eu fiquei bolo doce com ovo e calabresa. Olhei pra ele, olhei pra mesa, olhei pra ele, parece que vai comer só isso. Ele... O pior é que o pessoal do hotel ficou olhando também, achou muito interessante. Moça, ele vai comer isso. Eu falei, mulher, se ele colocou, ele vai comer. Uma das adaptações nossas é entender que o paladar dele é diferente do nosso. E assim, e muitas vezes... Por mais que seja o doce e o salgado, mas é na cabeça dele ali tava ótimo. E assim, e tem tempo, ou tem uma época que ele só quer aquilo. Tem outra época que ele diversificar, mas feijão tem uma preto, época que só aquilo. Tem semana que ele só come feijão preto, é 2 horas da manhã. Se você botar outra coisa, ele não come de jeito nenhum. Biscoito com ovos. E outra, ele não come biscoito doce, né? Nada, biscoito Maria, maisena não. É biscoito creme crack com ovos. Tem semana que é só isso. Uau. É arroz, café da manhã, almoço e janta, é só Teve isso. uma vez que eu fiquei preocupado. Eu fico sempre. Mais preocupado porque é a questão da nutrição, né? Exatamente. Tipo, ele não tava querendo comer nada. Nada. Ele passava o dia praticamente sem comer. Mas aí ele estava preocupado, falou comigo, tá? E quando conseguiu descobrir o que ele ia comer naquela semana, foi só enroladinho de salsicha. Enroladinho de salsicha. Enroladinho de salsicha. Que eu tenho que descobrir como é que faz em casa. Eu entrei em desespero, tipo assim, não transpareci pra ela, tá? Porque ela falou que já tava sofrendo aquela situação e que ele tava sem comer há mais de 2 dias, não foi? Há mais de 2 dias sem comer, porque ele não tá, amor, ele não tá comendo nada, não. Rapaz, não dei. Tem Nescau pra ele, que ele gosta de Nescau. Uma coisa que ele. Nescau não entrava, ele 2 dias comecei a ficar preocupado, meu Deus do céu, e fui orar e falar com Deus. E aqui nem preocupado no trabalho. Aí quando foi. Não sei se foi pela manhã, não sei se foi pela manhã. Não, aí quando foi, apareceu à noite, você postou. Achei uma comida pra ele, tá? Uma coisa assim, uma coisa mais ou menos assim. Peguei massa, enrolei salsicha. Enroladinho de salsicha. Aí eu comi. Era o que ele queria. Rapaz, eu fiquei assim. Que na verdade, às vezes nem ele sabe dizer o que quer, né? Ele quer um sabor que nem ele consegue expressar. Mas assim, tem semana que ele tá comendo, meu filho. A gente mudou a nossa dinâmica com ele na questão de que, por exemplo, hoje a gente entende que tem cultos que ele não vai. E hoje em dia a gente tem a maturidade espiritual, maturidade emocional para dizer ao nosso pastor, hoje a gente não vai. E aí como lidar o ministério de vocês e essa situação? Hoje eu sou aquela mãe que ele vai. Se eu vou, ele vai. Se precisar sair... Mas aquela situação, né? Você prepara ele com antecedência, a gente vai para tal lugar. Ele vai com fone, apesar de ser questionado às vezes. Por que essa criança está com fone na igreja? Ou então, meu Deus, o culto rolando e a criança ouvindo música. É uma situação até que eu já passei, eu já presenciei, presenciei alguém fez uma cirurgia de olhos e tá na igreja com óculos escuros. Há uma razão. Há uma razão, exatamente. Gente, procura entender o que aquele irmão tá fazendo de óculos escuros no culto, né? Eu vi, chamaram o irmão para ler a palavra oficial. Tá lá em cima do púlpito de óculos escuros. Só que eu não entendia. Ele tem, na verdade não foi nem uma cirurgia, ele tem um problema causado pela diabetes. Nossa. Então é a hipersensibilidade que chama. Sim. Então ele tem que usar por causa que a luz ele não enxerga. Para ele poder ir para o culto, ele tem que usar. Andrei tem hipersensibilidade à claridade. Muita claridade incomoda. Incomoda. Principalmente sair no sol. E principalmente sair no sol, Tem autista que tem. E assim, a gente tem que se adaptar. Então, se eu vou para as agendas, ele vai comigo. Só que hoje eu tenho aquela maturidade de dizer para o pastor, até porque alguém precisa dizer. Exato. Porque a gente não dizia.
O pastor, às vezes a gente tava no culto, Andrei começava a dar crise no culto, a gente não defendia nosso filho, a gente não sabia nem como defender também, né? E aí o pastor ficava olhando assim com cara feia. Pegava e se ausentava. A gente saía do culto. Ele saía do culto, eu ficava, cantava, daqui a pouco eu saía pra olhar, aí ele entrava e ficava naquela coisa. Hoje em dia, o meu pastor, graças a Deus, é uma pessoa maravilhosa. E ele já disse, não, deixe ele. Aqui fica uma dica para os pastores e dirigentes de igrejas serem mais sensíveis à situação, né? A gente passou uma época, tipo, como assim, a gente sai desde ele pequeno, mas a gente passou uma época, tipo, quando chegava na igreja, eu nem sentava no púlpito. Nem sentava. Eu ficava na lateral, ou então ficava lá fora, ele ficava com ele lá fora. Eu tenho o meu Levi agora. O meu Levi, ele nasceu na época da pandemia e estava restrito crianças à igreja. Então ele não acostumou. A mais velha acostumou de pequenininha na igreja. Ele não. Então, com 2 anos de idade, você colocar uma criança dentro da igreja, ele não ficava, ele corria. E a gente começou a incomodar, porque o povo se incomoda. Pronto. Mas aí eu tive, como você falou, o apoio do pastor. Traga ele, mas deixa ele correr. Deixa ele aí. Ah, tá incomodando. Quem não tá prestando atenção no culto é porque já não tava prestando mesmo. Isso. Deixa ele aí. Eu me arrepiei toda. Sabe por quê? Porque esses dias eu falei. Isso porque você não acostuma. Ele nunca vai querer continuar na igreja. Você tira ele. Exatamente. Eu falei bem sério hoje, esses dias. Aconteceu. Eu tava no trabalho, quarta-feira agora, ontem. Ele foi pro culto, deram a oportunidade a uma criança. E ele foi lá cantar, pegou o microfone sozinho e foi lá. Eu, como pai, cara, que não foi show. Fica no céu. E cheguei hoje em casa, aí ele dormiu à tarde, acordou e fez: pai, eu cantei na igreja com meu amiguinho, mas eu quero cantar com o senhor, viu? O senhor vai pra igreja pra cantar com o senhor. Eu não aguento. Mas é bem isso aí. Então, assim, a gente hoje eu chego e digo assim, no domingo, não sei se você viu o vídeo que eu postei de Andrei batendo no... Eu comentei sobre isso. O que me desestabilizou, a gente se desestabiliza, gente não vai estar forte todo dia. E nesse culto me desestabilizou o olhar de uma irmã só uma irmã. Ela olhou pra ele e olhou com um olhar assim, meio que, sabe, de julgamento, e ele percebeu. Quando ele entrou no carro, ele: eu não queria ser assim, eu não queria ter feito, porque eles têm a consciência, eles só não têm o controle. Mãe, eu não queria ter feito, eu perdi o controle, porque ele saiu correndo e gritando. E aí eu falei assim, o olhar dela me desestabilizou. E por um segundo eu disse assim, não vou mais. Quando eu percebi que eu não vou levar mais ele para a igreja. Só que o Espírito Santo, Deus, ele fala. E ele chegou e disse assim, não, você precisa levar. Ele precisa estar lá. Porque a adoração dele é genuína. Se você pegar no meu Instagram, você vai ver lá um vídeo que eu tô cantando. E ele tá cantando atrás com o celular. E eu pensava que ele tava jogando. Mas não, ele tava gravando. Fazendo um vídeo meu e ele tava adorando. Então, assim, tem pessoas que olham para ele e falam, ele adora tão lindo. E a adoração dele tem tocado pessoas. Então, assim, o Espírito Santo, Deus, ele tem a forma dele trabalhar com cada um conforme a sua necessidade. Deus, ele sabe a necessidade de Andrei. E o Espírito Santo, ele começou a falar comigo. Ele disse, não, você vai levar. E antes de chegar em casa mesmo, eu disse, Anselmo, eu disse, olha, com fone, ele vai com fone. Ele gosta do cordão, porque ele se sente seguro com o cordão. A gente já passou situações em que ele ficou assustado pela reação das pessoas em meio a uma situação. Na verdade, ele entendeu que aquele cordão é necessário. Isso, para ele é uma necessidade. Ele precisa se identificar. Porque aconteceu uma situação até na ReHap. E Lúcio, maravilhoso, como sempre, foi lá e interviu. Mas ele sentiu. E ele disse que ele precisa estar com um cordão. E eu falei para o Anselmo, olha, quer saber? Ele vai para a igreja. O meu filho vai estar no culto de oração, meu filho vai estar na escola dominical, meu filho vai estar no culto de domingo. Ah, se ele não está bem, a gente fica, tudo bem. Mas se ele está bem, vai para o culto. Ele vai estar no culto. Ele precisa estar na igreja. Até para que as pessoas elas aprendam que aquilo ali é normal. Como você já está tendo uma aceitação hoje. Exatamente. Que é o que precisava ser feito nas escolas. Sim. Se o professor se posiciona e mostra aos outros o que realmente está acontecendo, ia começar a ter uma aceitação. Isso. Né? Como a gente passou pela fase do bullying, mas né, que foi o auge, foi tão martelado em cima. Hoje existe, mas no auge do bullying houve essa mudança. Sim. Com o quê? Com a comunicação. Né? É comunicar, é falar. Mas pra gente finalizar, que a hora não nos espera, tô dizendo, vou trazer vocês depois mais uma vez pra gente continuar esse tema. Viu? Tô prometendo, viu, gente? E se vocês estão gostando, comenta aí se querem que a gente repita a dose, não. Tragam mais novidades. Porque esse assunto do autismo ele é muito longo e abrange várias áreas. Tá? Então, que conselho você daria para uma mãe que está começando essa jornada assim? Ela está descobrindo agora, ou ela não tem nem coragem de diagnosticar, né? Existem muitas, viu, Júnior? Muitas mães que não aceitam. O conselho que eu dou é não desista. Ah, mas tá difícil. Todo dia pra mim é difícil também. Pra mim é difícil ir dormir às
às 4 da manhã e acordar às 8 ou às 7, agora às 6 da manhã. Já teve noite de eu dormir 5h30 e 6 horas tá em pé. É difícil, mas não desista. Porque o seu filho tem capacidade. Andrei era não verbal. Andrei não falava. Realmente ele tá bem comunicativo. Andrei hoje. não falava. Hoje Andrei fala. Entendeu? E eu não sei se você sabe, mas existe o autismo que dá aquela... Regressão, a criança né? regride. E aí a criança pode voltar a não falar. Eu acredito que Andrei não vai sofrer disso, em nome de Jesus. Até porque o esforço, vamos dizer assim, não foi desistido, né? Tem alguém trabalhando para isso fluir. E assim, né? Procure... E você conseguiu uma rede de apoio. Eu né? consegui uma rede de apoio, vamos explicar, com meu marido. Isso. Mas tem não, mas como você disse, tem. eu tô dizendo assim, você tem ele, aí teve o apoio da igreja, tem o psicólogo, teve o apoio da loja. Isso. Né? E aí você diz, e o que a loja faz? Gente, só dá atenção. Recebe ele. É só isso, é só atenção. É o que eles precisam. Ouve. Aí para um pouquinho para dar atenção a ele e descansou a mãe. Como ela disse, ele ficou um sábado. No sábado que a mãe consegue fazer, resolver a vida. Ele fica lá todo sábado. E eles recebem ele de braços abertos. Andrei lá. E eles praticam isso. Não é algo que é obrigatório porque eu estou lá. Não, eles ficaram só com o Andrei. Entendeu? Mudou a gerência, mas o gerente permanece ali. Então, eles entenderam, eu tive o né? apoio assim. Não vou dizer a você que eu tive o apoio imediato da igreja, não foi assim, foi galgado. Então, só para que as mães que estão assistindo, elas entendam que não é automático. Não é nada automático, é uma luta, gente. A gente vai lutar todos os dias. Mas o diagnóstico ele é importante, ele precisa ser feito. Porque a partir do diagnóstico você consegue garantir seus direitos e você consegue garantir os cuidados que o seu filho precisa. Fonoterapia, neuro, tudo isso é lei. Há um recurso do governo destinado a isso, que na verdade ele é para essa adaptação. É difícil conseguir, muito né? Difícil, mas depois que consegue ele vai lhe ajudar com os psicólogos, ele vai lhe ajudar com transporte, locomoção, com a comida diferenciada. Inclusive, né? inclusive e tirar consegue. O tempo, a mãe precisa trabalhar, mas precisa dar assistência. Então chega um recurso que você vai ter que ficar do lado dele. É o seu trabalho, na verdade. Eu hoje trabalho com ele, né? Porque eu fico em casa. Eu saio do meu trabalho em casa. E tive que a segunda alternativa, gente. Bota a mão na massa. É se virar. A vida da mãe atípica é essa, da família atípica é essa. E eu louvo a Deus porque eu tenho ele. Mas assim, você não tem. Vamos jogar na real aqui. A mãe atípica, ela não tem uma rede de apoio. Não existe. Assim... É necessária. E tem muitas mães que conseguem. Tem uma menina mesmo que... A gente tem um grupo de apoio a mães atípicas, né? Eu fundei um grupo no WhatsApp, a gente conversa, fala. Mas... É o lugar do desabafo, na verdade. Isso, onde a gente desabafa. Não sei se você percebeu na live de terça, que desabafa mesmo. A gente fala o que a gente sente. E assim, existe uma rede de apoio quando você tem um pai, uma mãe, que você pode ir trabalhar e deixar seu filho, você sabe que está em segurança, que está sendo cuidado, mas muitas mães precisam trabalhar, não tem outro meio. Eu tenho minha rede de apoio, é meu marido. Eu hoje posso ficar em casa porque o meu marido está dando conta, por mais que seja difícil. Hoje teve a oportunidade do trabalho dele, segundo a condição do menino, de poder ele estar presente no trabalho, até porque não atrapalha, né, vamos dizer assim. Isso, mas é necessário não desistir. Hoje eu digo assim, eu não tenho uma rede de apoio para me ajudar no dia a dia. Por exemplo, se eu for precisar ir no médico hoje, Andrei tem que ir comigo. A não ser que ele fique com o Anselmo no trabalho. Aí você vem, vou colocar não mães solteiras, que o marido trabalha na construção civil, ele não pode levar um filho para uma construção civil. Não pode levar para a construção civil, você está entendendo? Não tem condições. E ainda a gente precisa. Quem trabalha no escritório ainda daria, que tem situações também que não dá. Né? Exatamente, tem um ruim. E ainda tem um ruim, tipo, muitos pais, depois que descobrem o diagnóstico, abandonam a família. Tem mães e mães no grupo, várias. Tem mães que praticam cárcere privado com a criança. Misericórdia. Mas não é maldade. É porque ela não sabe. A criança é agressiva. Não sabe se expor, se expressar e a sociedade não está preparada para lidar com essa situação. A gente sofre com os olhares, Júnior. A gente sofre com os olhares. A gente sofre com a falta de aceitação, a gente sofre. Então a mãe prefere ficar com a criança em casa. Aí como eu estava comentando, é uma situação diferente, mas que a gente passou quando voltando pro meu Levi, que os dois é Levi, voltando pro meu Levi, quando ele começou a ir pra igreja, que não ficava sentado nas crianças, que ficava correndo, às vezes dava crise de choro, e os pais não fazem, vai fazer o quê? Sair da igreja? A mãe muitas vezes dizia, não vou mais, vou deixar ele em casa, porque sente, né? Não precisa falar. Gente, o olhar fala mais do que a boca. Fala muito. E fere. Então assim, eu tenho Anselmo, minha rede de apoio é Anselmo. Entendeu? O que você gostaria que a sociedade entendesse
sobre que o ele. autista pode aprender, pode desenvolver, ele é um ser humano normal, ele só vê o mundo diferente de você. Ele pode aprender, ele pode E se eu acho que se desenvolver. começasse a entender isso, já era muito. melhoraria muito para ele. Queria que a sociedade assim, olhasse para ele, visse. E ele não é coitadinho, ele não. Nada. Ele é inteligente, ele pode aprender e ele vai lhe ensinar coisas. Pra gente chegando aqui já perto da conclusão, você tinha algo mais que você gostaria de compartilhar da experiência de viver? Pois é, como você disse, é atípico. Aí por que atípico, gente? Porque não é igual a todo mundo. E ainda é um atípico porque cada um é diferente. A Andressa passa uma situação, a mãe que ela entrevistou terça-feira, né? A Valéria. É outra situação, e aí vai, cada um é uma situação diferente. Então, é um tipo só o seu. Né? Aí, o que você pode compartilhar assim, da experiência? Eu vou dizer a vocês que é uma moeda. Família típica, ela é uma moeda. Tem o lado do coroa, que é um lado que não é muito legal, que é o lado das situações difíceis. É o lado do choro, né? É o lado que a gente chora. É o lado que geralmente fica pra baixo, a gente geralmente não dá valor. Não dá valor. E tem o lado da cara. Eu acho que eu troquei. Qual que é o valor? Eu não sei. O lado que tem o valor do dinheiro, tem um real. A coroa e a cara tá no mesmo lado. E o outro tá o valor. Pronto, então tá certo. Já me corrigiu. Tipo assim, são dois lados de uma moeda só. E existe esse lado, mas existe o outro lado. É o lado de que você vai realmente sentir emoções genuínas. Por exemplo, Andrei me ensinou a amar. De verdade. Porque é um amor diferente, né? É um amor verdadeiro, Júnior. É um amor que não tem. Até porque se você amar com fingimento, ele vai corrigir na Bíblia. Ele vai corrigir na Bíblia. E ele me ensinou, Andrei me ensinou a amar de verdade. Andrei me ensinou a amar e Andrei me ensinou a ser verdadeira. Um episódio aconteceu com a esposa de um tio meu. Ela disse assim, meu cabelo tá bonito. Eu falei assim, tá legal. Ele virou pra ela e pra mim e falou assim, tá não, vai pentear. Tá horrível. Uau. E aí eu fui questionar, eu falei, mulher, desculpa. Aí ela virou pra mim e ela falou assim, não. Por quê? Ele foi sincero, ele foi autêntico. E as pessoas hoje em dia têm medo da autenticidade. As pessoas, elas não querem ser autênticas porque não vai se encaixar na sociedade. Eu vou dizer a verdade, a gente se esconde atrás de um... como é que a gente chama do Instagram que a gente usa? Filtro. De um filtro. Né? E ela falou assim, não, ele foi sincero. Que bom, André. Vou pentear meu cabelo. Eu passei por uma situação interessante esses dias. A mãe estava reclamando da Thalita que ela estava tirando algumas fotos e postando uma bagunça atrás. Aí ela fez, não, é simples. Ela não solucionou o problema. Ela arrumou um filtro. O filtro escondeu a bagunça. Pois é. E aí eles são assim, ele me ensinou a tanto amar genuinamente e amar de verdade. Hoje eu posso dizer que eu amo de verdade. Eu amo o próximo, porque eu consigo olhar pra ele e dizer assim, por mais que ele esteja sendo grosso, mas tem um motivo. É um motivo. Hoje eu procuro olhar pra você e entender que algumas atitudes suas é porque veio de algum lugar. Não é aleatório. Deus não nos fez assim. Entende? Veio de algum lugar. Não, a pessoa tá sempre estressado. Sim, mas existe um motivo. Existe um motivo. Não, existe algo que tá estressando. Existe um motivo. Ah, mas a pessoa é ruim. Não. Não existe ninguém ruim. Deus, não. E ele me fez ver isso. Entendeu? E muitas vezes as atitudes da pessoa, ele olha. Como podemos ser melhores aliados e apoiadores das pessoas com autismo e de suas famílias? Ouvindo. Só isso. Só. Aí, gente, pra gente finalizar, é ouvir, é aprender, buscar conhecer. Eu achei lindo na terça-feira que a menina, eu esqueci o nome dela, a Marina, ela se esforça muito para falar, mas ela faz questão de falar. Eu achei interessante. Você percebeu? Percebi, ela se esforça para se expressar. E ela buscava conhecer o que era autismo, que era a condição dela, para cuidar da coleguinha. Sim. E o cara, aquilo ali, eu disse, então eu preciso conhecer. Porque aí foi onde eu já estava estudando por causa de hoje. Aí eu disse, não, eu preciso ir mais a fundo, eu preciso conhecer mais. Ah, Júnior, por quê? Porque eu vou saber me lidar numa situação diferente. E vou começar a entender, compreender por que aquilo está acontecendo. Gente, o conhecimento liberta. É o que eu tenho para falar. E fica à vontade. Não, eu só quero colocar aqui que é muito importante essa questão. Deixa eu desligar aqui para a gente finalizar. De como você ser melhor para uma família atípica é você ouvir. De fato, às vezes a mãe só quer ser ouvida. Então ouça a mamãe.
E mais do que isso, se você é amigo próximo de uma família atípica, se você é tia, se você é irmã, eu cobro muito isso das minhas irmãs. Elas têm suas ocupações, eu sei que todo mundo tem suas ocupações. Mas, gente, 1 hora do seu dia. A Patriciane falou muito isso na nossa primeira live. Ela só queria que meia hora alguém olhasse o Pierre. O Pierre é paraplégico, ele tem paralisia cerebral. E ela não queria nada. Ela só queria que alguém, por 30 minutos, olhasse o Pierre. Pra ela poder descansar. Em 30 minutos você não vai descansar. Porque a mãe não descansa. Principalmente mãe atípica. E aquela mãe atípica que tá junto. Mas pra ela poder dizer assim, não, eu posso, meus braços não vão... atenção. Ela ficar mais tranquila. Porque tem alguém que tá olhando. Eu sei que ela vai se preocupar. Mas só o fato de ter alguém que se importou com a situação. Mas diz assim, não é um descanso físico, mas é um descanso mental. Isso, a mente mental. Descansa, né? E fora que você se sente acolhida. Porque a maternidade atípica e a vida da família atípica é só. Porque às vezes a gente vai sair com um amigo e Andrei não quer. Andrei não quer ficar naquele lugar, Andrei não gosta. E a gente não vai. E às vezes o amigo, para entender isso, é difícil. Quando você se dispõe a ouvir a família, você entende. Você, não, amigo, eu já sei. Tá tudo bem. E realmente tem que ser assim, aquele tá tudo bem, tá tudo bem. Não é aquele, tá tudo bem. Entendeu? Mas é um tudo bem de verdade, porque você vai entender. Então, se você puder, pegar um dia assim, dizer, vou pegar meu sobrinho, vou levar ele num shopping. Ou a criança é muito agressiva, você não consegue ir no shopping, não. Eu vou pra casa da minha irmã, eu vou sentar com ele no chão... E eu vou brincar com ele. E a minha irmã vai tomar um banho. Júnior, eu não sei o que é tomar banho. Eu vou colocar, eu até louvo a Deus pela família que Deus me deu. Com todos os seus, vamos dizer assim, que é família, né? Com todos os seus perrengues que acontecem. Mas eu tenho uma irmã que sempre deu esse suporte. Então. Não, eles trabalham. Não, traga eles hoje aqui. Ela até tá me dizendo, devido ao trabalho dela, a filha começou a estudar essa escola agora em período integral, aí não tá podendo pegar. Eu vou tirar um dia, eu vou folgar só para descansar vocês. Inclusive, quero agradecer a ela que hoje os meninos estão na casa dela. Pois é, então é isso aí. Quem fala ela, muito obrigado, viu? Mas é isso aí, Júnior. A gente só precisa disso, que você pegue um dia. Porque eu, por exemplo, quando eu falo isso, as pessoas acham estranho. E eu falo para ele. E ele sabe da minha sobrecarga. Eu não tomo um banho sozinha. A porta do banheiro é aberta. Andrei tá lá o tempo todo. Mãe, já acabou? Tá fazendo o quê? Eu não lavo meu cabelo sozinha. Porque ele se sente só, né? Isso, e se eu fechar a porta do banheiro, ele fica em êxtase do lado de fora. Ele não fica, mãe, abre a porta. Mãe, tá fazendo o quê? Mãe, é o quê? Então não vou falar nem pros amigos, vou falar pras famílias. Sim. Gente, apoie. Chegue junto mesmo. Se for necessário colocar comida na boca, coloca comida na boca. Verdade. Porque a gente precisa dar mão. Porque o que tá acontecendo no mundo, somos uma sociedade até conectadas, mas desunidas. É isso aí. Tô perto dos Estados Unidos. Isso. E longe do meu vizinho. Isso. A verdade é essa. Pensando no meu vizinho, do meu cônjuge, muitas vezes cônjuge. Isso. Que hoje em dia a sociedade só pensa nela. Eu conheci um casal que infelizmente separaram, mas eles só conversavam pelo WhatsApp, sentado na cama. Eles não tinham coragem de olhar um no olho do outro e falar. Presenciamos isso com mãe e filho, não foi? Estavam tão interligados e desconectados ao mesmo tempo. Porque a gente conversa sobre tudo, mas não existe. Aí o resultado não deu certo. Então. Gente, eu vou finalizar por causa do horário, senão daqui a pouco o estúdio vai me expulsar. Mas eu vou marcar outra data pra gente trazer esse assunto, porque é muito importante. E, como eu disse a vocês, se tiverem temas semelhantes que vocês queiram ouvir, a gente traremos histórias para servir de exemplo para alguém que está passando pela mesma situação. Isso é importante. O que eu tenho da minha visão é a gente precisa apoiar mais. Quero agradecer aqui a Andressa, ao Anselmo por ter nos atendido. A gente que agradece. Mais uma vez a Barrita Estúdio por estar nos acolhendo no seu espaço e também a Naturantes por estar nos patrocinando. Muito obrigado e até a próxima.